Meu nome é Helena Duarte, tenho 34 anos e, durante muito tempo, acreditei que minha família era meu porto seguro. Eu trabalhava como gerente financeira em uma empresa de logística em Curitiba, tinha uma vida tranquila e raramente dizia não quando alguém precisava de ajuda. Naquela sexta-feira, porém, tudo mudou. Eu estava saindo do escritório quando recebi uma mensagem do meu pai, Augusto Duarte. Não venha para o jantar hoje. Nós já resolvemos tudo. Fiquei olhando para a tela sem entender. Naquela noite seria o aniversário de 60 anos da minha mãe, Vera. Eu havia reservado o restaurante, pago o salão particular e até comprado um presente que ela queria havia meses. Então respondi. Como assim? O jantar não era hoje. Meu pai visualizou a mensagem, mas não respondeu. 5 minutos depois, minha irmã Camila ligou. Helena, você precisa ficar longe de casa por enquanto. Por quê? Ela ficou em silêncio. Camila, o que aconteceu? Eu não posso falar agora. A ligação terminou. Meu coração começou a bater mais rápido. Liguei para minha mãe. Nada. Liguei para meu irmão Rafael. Também nada. Foi então que percebi uma coisa estranha. Eu tinha uma chave reserva da casa dos meus pais porque, durante anos, fui eu quem cuidava das contas, documentos e emergências da família. Peguei meu carro e fui até lá. Quando cheguei, havia 2 carros desconhecidos estacionados na frente da casa. Não entrei. Fiquei observando de dentro do carro, até meu pai sair pela porta acompanhado de um homem que eu nunca tinha visto. Eles conversaram por alguns segundos. Depois meu pai entregou a ele uma pasta. Naquele momento, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Camila. Por favor, não conte para ninguém que eu te avisei. Abri a mensagem 2 vezes. Então chegou outra. Eles estão tentando vender a casa. Meu estômago gelou. Aquela casa não era apenas dos meus pais. Eu havia descoberto, meses antes, que uma parte significativa do imóvel estava registrada em meu nome por causa de uma transferência feita pelo meu avô antes de morrer. Meu pai sabia disso. Minha mãe sabia disso. E, de repente, eu entendi por que ninguém queria que eu aparecesse naquela noite. Eles não estavam preparando uma festa. Estavam preparando algo que poderia mudar o futuro de toda a nossa família. E eu estava prestes a descobrir porque meu próprio pai precisava que eu desaparecesse antes que os documentos fossem assinados. Fiquei dentro do carro por quase 10 minutos, tentando entender o que estava acontecendo. A casa onde minha mãe havia criado nós 3 estava prestes a ser vendida. E aparentemente meu pai queria fazer isso sem me contar. Peguei o celular e liguei para Camila novamente. Dessa vez ela atendeu. Helena, você não deveria ter ido até lá. Então me diga a verdade. Ela respirou fundo. Papai está endividado. Quanto? Eu não sei exatamente, mas é muito. Fiquei em silêncio. Augusto sempre dizia que os negócios estavam indo bem. Ele tinha uma pequena empresa de manutenção, industrial em São José dos Pinhais e gostava de mostrar para todos que estava crescendo. E o que a casa tem a ver com isso? Camila demorou alguns segundos para responder. Ele deu a casa como garantia de uma dívida. Meu coração disparou. Ele não pode fazer isso sozinho. Eu sei. Então por que você está com medo? Ela não respondeu. Antes que pudesse insistir, ouvi uma voz atrás dela. Camila, com quem você está falando? A ligação caiu imediatamente. Naquela mesma noite recebi uma mensagem do meu pai. Não apareça aqui. Amanhã conversaremos. Eu respondi apenas. Sobre a venda da casa? Ele visualizou. Nenhuma resposta. Na manhã seguinte fui até o cartório onde meu avô havia registrado a transferência do imóvel anos antes. Pedi uma cópia dos documentos que ainda estavam disponíveis no sistema. Quando comecei a ler, encontrei algo que eu nunca tinha visto. Meu avô havia deixado uma cláusula específica. A parte do imóvel transferida para mim não poderia ser vendida, hipotecada ou usada como garantia sem minha autorização formal. Meu pai não tinha esse direito. Foi então que entendi por que ele estava tentando esconder tudo. Mas ainda faltava uma pergunta. Quem era o homem que eu tinha visto com ele? Liguei para uma conhecida que trabalhava com documentação imobiliária. Depois de explicar a situação, ela verificou o nome que aparecia em uma das páginas. O homem era Marcelo Viana, representante de uma empresa que comprava imóveis com dívidas e revendia as propriedades depois. Ele não estava ali para conversar. Estava ali para fechar um negócio. Naquela tarde, voltei para casa e abri meu computador. Havia dezenas de documentos enviados ao meu antigo e-mail familiar. Entre eles, encontrei uma planilha criada pelo meu pai. Meu nome aparecia em uma coluna intitulada Recursos disponíveis da Helena. Fiquei olhando para aquilo sem acreditar. Para ele, meu salário, minhas economias e até minha participação na casa não eram parte da minha vida. Eram recursos disponíveis. Então encontrei uma segunda planilha. E nela havia algo ainda pior. Meu pai tinha planejado usar meu nome para conseguir um novo empréstimo.
sem me contar, sem minha autorização. E pela data no documento, a reunião com o banco seria na manhã seguinte. Naquela noite eu não consegui dormir. A planilha continuava aberta na tela do computador. Meu nome aparecia como se eu fosse apenas uma fonte de dinheiro que meu pai poderia usar quando quisesse. Mas havia algo que me incomodava ainda mais. O empréstimo estava ligado à empresa dele, não à nossa família. Se ele não conseguisse pagar, a dívida poderia atingir o imóvel e, dependendo dos documentos, até colocar minha parte da propriedade em risco. Na manhã seguinte, fui ao banco antes do horário marcado. Eu não queria impedir meu pai apenas por vingança. Eu queria descobrir exatamente o que ele estava tentando fazer. Quando cheguei, pedi para falar com o gerente responsável pelo processo. Ele verificou meus documentos e ficou surpreso. A senhora é Helena Duarte? Sim. Ele fechou a pasta lentamente. Então precisamos conversar. Ele explicou que Augusto havia apresentado documentos indicando que eu apoiava o novo financiamento e que meus recursos fariam parte da garantia. Eu nunca autorizei isso. O gerente ficou alguns segundos em silêncio. Foi exatamente por isso que pedimos uma confirmação adicional. Meu pai ainda não tinha conseguido concluir o processo. Eu respirei aliviada. Mas então o gerente colocou um documento sobre a mesa. Era uma cópia de uma declaração com uma assinatura que deveria ser minha. Olhei para ela. Não era minha assinatura. Alguém havia tentado imitá-la. Saí do banco imediatamente e liguei para Camila. Você sabia disso? Ela começou a chorar. Eu descobri ontem. Por que não me contou? Porque papai disse que se eu falasse, ele colocaria a culpa em mim também. Naquele momento ouvi outra voz ao fundo. Era Rafael. Ele pegou o telefone. Helena, nós precisamos conversar pessoalmente. Encontramo-nos em uma cafeteria perto do centro. Rafael. Chegou primeiro. Ele parecia nervoso. Papai não quer apenas vender a casa, disse ele. O que mais ele está planejando? Rafael colocou o celular sobre a mesa. Havia uma conversa entre Augusto e Marcelo. Meu pai estava tentando vender a propriedade rapidamente, para conseguir dinheiro suficiente para cobrir uma dívida antiga. Mas havia uma mensagem que me deixou sem palavras. Depois que o imóvel for vendido, Helena não terá como contestar. Olhei para Rafael. Ele sabia que eu descobriria. Sim. E você? Ele baixou os olhos. Eu também sabia que havia alguma coisa errada. Fiquei decepcionada. Não porque esperava que Rafael resolvesse tudo, mas porque percebi que todos estavam com medo do meu pai. Naquele momento, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Augusto. Você foi ao banco? Não respondi. Outra mensagem chegou imediatamente. Se continuar mexendo nisso, você vai destruir sua própria família. Dessa vez eu ri. Não porque aquilo fosse engraçado, mas porque finalmente entendi. Durante anos, meu pai usou o medo para manter todos em silêncio. Só que agora ele tinha cometido um erro. Ele tinha deixado provas. E eu não pretendia mais proteger ninguém das consequências das próprias escolhas. Naquela tarde, procurei um advogado especializado em imóveis e fraudes financeiras. Entreguei todos os documentos que havia encontrado. Depois de analisar tudo, ele foi direto. Helena, seu pai não pode vender a parte que pertence legalmente a você sem sua autorização. E essa assinatura precisa ser investigada. Pela primeira vez em dias, senti que não estava sozinha. No dia seguinte, meu pai apareceu na minha casa. Você realmente pretende fazer isso conosco? Eu não estou fazendo nada contra vocês. Estou apenas impedindo que usem meu nome sem permissão. Ele tentou justificar tudo. Disse que a empresa estava passando por dificuldades e que, quando o negócio melhorasse, devolveria cada centavo. Então perguntei. Se tudo isso era correto, por que você tentou vender a casa escondido? Ele ficou em silêncio. Depois de alguns segundos, finalmente respondeu. Porque sabia que você diria não. Aquela frase confirmou tudo. Meu pai não estava arrependido. Ele apenas estava frustrado porque seu plano havia falhado. Dias depois, a investigação confirmou que a assinatura apresentada ao banco não era minha. Marcelo também desistiu da negociação quando descobriu que o imóvel não poderia ser vendido como meu pai havia prometido. A empresa de Augusto precisou renegociar as próprias dívidas. Minha mãe tentou me convencer a esquecer tudo. Somos uma família, Helena. Eu respondi. Justamente por sermos uma família, vocês deveriam ter confiado em mim em vez de usar meu nome escondido. Camila foi a primeira a admitir que tinha errado. Rafael também pediu desculpas por ter permanecido em silêncio. Eu aceitei ouvir os dois, mas deixei claro que confiança não volta em uma conversa. Meu pai, porém, continuou dizendo que eu havia destruído a família. Então tomei uma decisão. Retirei meu nome de todas as autorizações financeiras que ainda existiam, alterei meus contatos de emergência e deixei registrado que qualquer assunto relacionado aos meus bens deveria passar pelo meu advogado. Meses depois, a empresa do meu pai continuava funcionando.
mas em uma escala menor. Ele finalmente precisou administrar as próprias dívidas sem usar minhas economias como solução. A casa também permaneceu intacta. Minha parte estava protegida. E eu aprendi uma coisa que nunca mais esqueci. Ajudar alguém é uma escolha. Ser usada não é. Minha família confundiu meu amor com obrigação. Quando coloquei um limite, disseram que eu havia mudado. Talvez eu realmente tivesse mudado, mas não para alguém pior. Eu apenas parei de permitir que outras pessoas decidissem quanto da minha vida elas tinham direito de controlar. E se você chegou até aqui, me diga nos comentários. Você teria protegido a casa ou dado ao seu pai mais uma chance? Se essa história despertou sua curiosidade, inscreva-se no canal para acompanhar as próximas histórias.